Bom dia, boa tarde, muito boa noite, ouvintes. Aqui quem está falando é Carol. Sejam muito bem-vindos ao Pod Livro, o podcast número 1 dos leitores que amam saber curiosidades dos livros de todo mundo. Dirigido por Henrique Rodrigues, Nicolas Lira, Raíssa Fernandes e eu, Caroline Rodrigues. Hoje teremos a grande presença de 4 convidados. Os nossos queridíssimos Edson Brasil, Fátima, Salete e Claudênia. O tema de hoje, ou seja, o livro de hoje é Eu, Robô. Eu espero que gostem. Eu vou começar perguntando para a professora Salete qual o papel da literatura nos livros de Isaac Asimov. Então, o papel da literatura, não só no livro dele, como em qualquer livro, é acrescentar aquilo que nós não temos no cotidiano. Por exemplo, ele fala de robô. Nós não temos robô. Então, ele se utiliza dessa tecnologia, a qual ele acredita bastante, e cria contos. Certo. E o que tem em comum a ficção científica e o que torna as obras de Isaac Asimov tão famosas? Justamente a forma tecnológica como ele enxerga o mundo, né? Para nós, um conto, por exemplo, seria colocado personagens, a gente poderia até usar elementos fictícios. Mas no caso dele, o personagem que enriquece, que faz as obras dele serem diferentes, é justamente ele se apegar à questão tecnológica, ao uso do robô. Mas seria também, não é questão de até que ponto a gente usa a tecnologia? Será que ela não vai consumir a espécie humana? Pensa uma nessa questão visão. Que a gente já vê em evolução isso, né? Através dos eletrodomésticos, por exemplo, que a gente tem em casa. A máquina que lava e seca, tem a máquina que passa, tem a máquina, a panelinha lá de feijão, de arroz, lava a louça. Se a gente for olhar nesse âmbito, automaticamente eu já estou meio que substituindo uma mão de obra ali na minha casa, né? Não diretamente, não 100%, mas... Sim, eu acho que também uma questão que ele leva na obra, apesar de não conhecer muito bem, é essa questão, né? A gente começa a substituir a atividade humana e automatizar tudo, né? Então, daqui a um tempo, algumas profissões já caiu por terra. Que é a questão do ascensorista que ficava no elevador, né? O touch, você substitui recepcionista, o atendente. Então, também ele leva essa questão eu, robô, porque será que as máquinas também não começam é como a ter uma identidade ou querer uma identidade? Também tem essa questão pra gente pensar e refletir. Bom, o Isaac, ele coloca ele aponta as 3 leis da robótica, que o objetivo de um robô é beneficiar o humano, praticamente. E ele não pode quebrar a regra de querer machucá-lo ou interferir na vida dele. Ou seja, a partir disso, ideias vocês têm? Olha, o que vem na minha mente agora foi o passado. Na Revolução Industrial. Parece que está acontecendo novamente, só que de uma forma diferenciada, né? Continua saindo a manufatura e entrando a maquinofatura, porque a gente acaba substituindo quase tudo, né? Verdade. Mas eu entendi a ideia dela. Eu acho que ela quis dizer o seguinte: que assim, existem as 3 leis da robótica. Então, se limitem a elas, né? Mas eu vejo o seguinte: o Isaac, ele queria desconstruir essa ideia de que a máquina era uma coisa ruim, mas é possível que seja pelo fato dele ser tão fascinado por robôs. Então ele jamais vai dizer que é ruim. Ele criou as 3 leis, ou a partir do pensamento dele, elas surgiram, mas ele ia defender a todo custo, porque ele era fascinado por isso. Então eu vejo assim, que ele iria defender. Então, é assim, ele defende, mas se a gente pegar a Revolução Industrial, né, você vem acompanhando, hoje a gente está numa revolução 4.1, eu não sei, 4.1, ou seja, automação.
automação. Então a gente está começando, então assim, se o robô ele vem para beneficiar o ser humano até um ponto, mas ele enxerga isso como uma visão de auxílio, mas não substituir jamais o humano. Sim. Né? Então já a Revolução Industrial já vem discordando disso, porque quando você entra na automação, você precisa de profissionais especializados, capacitados, para simplesmente manusear uma máquina, que é um robô que vai fazer o trabalho de 10 pessoas. Um robô substitui 10 pessoas. Sim. Então é uma questão que eu acho que ele traz para a gente começar a refletir até que ponto isso que era para auxiliar está começando a infiltrar, né? Ou não seria infiltrar, eu acho que fazer mais parte, cada vez mais, da vida das pessoas. Uma questão interessante que é a época, né, que esse livro é escrito, e o que acontece, que é a década de 20, na Rússia, e o que acontece, que depois ele vai levar à frente, que na verdade é uma crítica ao Fordismo. Fortemente, o Fordismo vem com todo o processo de mecanização, depois Revolução Industrial lá atrás, e o Fordismo traz todo um processo que vai deixar, como se diz, a antiga União Soviética preocupada. E o que acontece? Quando ele cria as 3 leis da robótica, ele quer dizer o seguinte: nós estamos à frente. Então, e é verdade, se você parar para pensar, quem foi o primeiro homem a Lua? Foi Yuri Gagarin, russo. E aí o que acontece? Então, automaticamente, ele está dizendo pra gente: olha, nós somos à frente. As 3 leis da robótica não foram criadas por Asimov. As 3 leis da robótica foram criadas anteriormente. E o que acontece? Ele só rebuscou dentro de um período de técnica, né? Quem é responsável, na verdade, é toda uma ideia de Trotsky. A ideia da ética do robô é de Trotsky. Então, quem leu algum livro de Trotsky, algum conteúdo sobre Trotsky dizia o seguinte: para que nós possamos entender o outro ser humano e vivenciar essa divisão com ele, é preciso ter uma ética anterior que me faça ver como extremamente humano. E o que acontece? E aí ele usa isso como as leis da robótica. Mas ela não estava estruturada. Ele estrutura, sim, as ideias ponto a ponto. Mas a ideia é anterior. Bom, Henrique, você tem alguma pergunta? Um dilema bem legal que o autor traz nessa parte do livro é o surgimento da palavra do robô, que veio de uma peça do R.U.R. de Karl Capek, não sei como pronuncia. E que o robô, ele seria tipo um ser humano artificial e que a palavra viria do trabalho compulsório. E ele faz um dilema aqui dos 2 lados que a gente pode usar a tecnologia, tanto o lado positivo do trabalho, de ter a vida, fazendo menção a Frankenstein, como o lado negativo, como foi usado na Primeira Guerra Mundial. E a pergunta que eu gostaria de fazer é sobre o primeiro ponto, de Hobby, que é um robô babá. Vocês acham que é possível que o robô substitua o ser humano nessa questão de sentimento? O que é um robô? Um robô é uma máquina programada pelo ser humano. Quando você fala de substituir o ser humano por sentimento, pode substituir por sentimento, mas sentimento programado. Sim. E além disso, já seria uma questão de inteligência artificial. Que já tem algo já permeando aí, que já são alguns filmes que trouxeram essa questão, né? Sobre inteligência artificial, e bem polêmico, né? Eu acredito que é possível. O quê? O robô criar sentimentos? Não, programados. Ah, sim. Né? Eu acho que é possível, sim. E as pessoas podem até abraçar isso como algo bom. Já que eu não consigo lidar com o ser humano de verdade, eu vou lidar com um programado. Esse robô aí, o Robin, tem um filme chamado O Homem Bicentenário, com o Robin Williams, sim, que fala justamente desse robô que se desenvolve uma inteligência tão complexa que ele chega num ponto que ele vai se aperfeiçoando para ficar muito parecido com o ser humano, e aí mais lá na frente ele consegue mudar as leis para que ele possa casar com o humano. Exatamente. Então tem bem todo, interessante. e é tirado daí a história. Tem aquele filme também, né? O Wall-E. O Homem Bicentenário. Wall-E! Sabe o Wall-E? Wall-E se apaixona. Da Disney, né? Nossa, é um desenho lindo, fenomenal. Muito lindo. E é um robô que tem muito mais consciência que um humano em questão ambiental.
e ele se apaixona pelo outro robô que vai buscar o vegetal na terra, porque eles acham, encontram. E o engraçado, né? O robô ele interage com uma barata, que é um ser vivo. Essa questão do robô ser mais, como é que se diz? Mais humano do que o próprio humano, me lembrou a parte do livro, que é um dos contos que fala sobre quando o mundo ele acaba tendo uma divisão dos países, ele não tem mais as divisões, quer dizer, dos países, e passa a ser composto por 4 grandes regiões. Essas 4 regiões tinham um coordenador regional por cada parte, e assim ele administrava o seu território. Mas ele só administrava a partir das bases dos comandos de uma máquina. A máquina ela dava sugestões, por exemplo, ela colocava sugestões que beneficiavam a humanidade, tipo, como acabar com a fome do mundo. Até porque nessa época as questões de fome, pobreza, guerra já era mais história do passado. Com essa questão de que o robô às vezes pode ser mais justo do que um próprio humano, o que vocês têm de opinião, tipo, a humanidade mesmo? Olha, eu, por exemplo, eu não domino muito essa questão da tecnologia, mas eu gosto muito de filme, assim, aí eu já começo a lembrar do Divergente, Muito bom. que tem a parte que a gente acaba descobrindo que quem comanda tudo aquilo é uma inteligência artificial. Tem um outro também, que agora eu não me recordo, mas tem até o livro dele aqui, que também é a mesma coisa, quando se descobre, é uma inteligência artificial que tá lá, que mudou do bem pro mal, e aí já começa a manipular, né? Ou Mulheres Perfeitas, né? Pra quem não viu o filme Mulheres Perfeitas, eles descobrem mais pra frente que, na verdade, aquela mulher perfeita que fazia que as outras, queria que as outras fossem perfeitas, na verdade era um robô. Sim. E o que Sim. acontece? Então, É Mulheres verdade. Perfeitas trabalha com essa ideia. Outro filme também que fala da tecnologia nesse sentido, que eu acho importante a gente falar da parte negativa também da tecnologia, esses filmes que falam sobre exploração espacial. E o que acontece é que o robô artificial leva eles e eles se encantam, a inteligência artificial, pelo mal que tem naquele lugar. E ele começa a produzir o mal porque é o que ele tem como base, né? Então, foge um pouco das leis da robótica do Asimov, mas ao mesmo tempo indica pra gente o seguinte: quando a gente tá falando desse campo, tudo é possível. A gente pode dizer que pode acontecer. Eu também vi um filme que era o contrário. O ser humano foi que virou uma máquina, não tinha sentimento algum, né? E só fazia aquilo todo dia igual. Então ele era de carne e osso, mas ele já agia como se fosse ninguém, sem sentimento, sem né? Só reproduzindo aquela rotina diária. Não conseguia, inclusive, se apaixonar por uma mulher, por exemplo. Você vê que eu essa assisti questão o contrário. da robótica, Não ela é lembro o muito nome. antiga. Não sei se vocês, com certeza não, desenho os Jacksons. Gente. Ah, lembro. Bem É tecnológico. milenar esse desenho, né? E já falava na questão da robótica, da tecnologia. O Ex Machina, né? De ver o Ex Machina? Sim. Que ele cria uma robô Já. e essa robô foge, né? Pra fugir, ela manipula fortemente. Era uma inteligência artificial poderosa e ela manipula e consegue fugir do lugar. E é interessante, foi muito interessante. E tem também o Exterminador do Futuro. Futuro também, que é milenar. Traz essa Clássico, questão, clássico. né? Ele traz essa questão, né? Então, assim, você tem os princípios da robótica, então ela vai escapando, né? Ela vai fugindo, então... Talvez seja esse o medo, né? Dela ganhar tanto espaço. E também tem com o livro, surgiu o filme do Eu, Robôs, que também mostra o código de programação, que é as leis da robótica, que também acho que vocês já viram o filme, que por conta do Dr. Miles aparecer morto, o robô fica sendo o principal suspeito de ter matado por conta dele ser robô e toda a sociedade ser de humanos. O que é mais interessante no Eu, Robô, no filme, é que ele vai além. Ele já mostra a inteligência artificial, Sim. mostra a questão dos sentimentos e ele mostra uma coisa que eu gosto muito, que é
Depois que isso tudo acaba e os robôs são recolhidos, quem é que vai cuidar dos robôs recolhidos? É um robô. Bem interessante. Muito bom. Bem legal. Nicolas, você tem algum ponto? Eu achei muito interessante quando a gente estava falando sobre os sentimentos programados nos robôs, porque hoje em dia já tem aplicativos que simulam conversas com robôs. Você pode, por exemplo, tem personagens fictícios, né? E tem alguns sites ou aplicativos que a gente pode conversar com eles a partir de uma máquina programada. E eles respondem como se eles fossem o personagem, ou a figura famosa. Caracas, Então, quem vai procurar um Falta aplicativo? muito pouco para esses robôs terem sentido. Eu poderia fazer uma lista. Quem gosta de robôs, amiga, vai achar. Eu vi um vídeo Olha, de se dois tiver um robôs robô do conversando Cauã com o Raymond, outro. eu já quero Duas inteligências artificiais. Um robô conversando com o outro, normal. Duas inteligências artificiais conversando. Gente, mas é fascinante, né? Você reproduzir a humanidade por tanto tempo. Um clone, vamos fazer outro de nós. Os robôs estão aí pra mas serem... a questão- Não é a mesma coisa, não. mas estão aí. Interessante, é um assunto que dá horas Dá e muita horas para conversa. conversa. Isso é que nem eu falei dos Jacksons, né? Se a gente for prestar atenção no contexto histórico, essa questão da robótica, de inteligência artificial, ela está sendo tratada desde 1900 Na e verdade... bolinha, não é nada. Agora realmente é que ela está se aprimorando, mas as pessoas já vêm comunicando que ela vai acontecer através de desenho, filme, animação há muito tempo. Então, acho que era isso, né? A gente acabou abordando todos os tópicos. A conversa fluiu bastante, gostei. Não quero não, quero continuar. Foi Brasil, muito... o Brasil papo tem mais interessante, assunto. Tem mais É. algum ponto pra Tem colocar mais. na mesa? Ó, uma das coisas que é importante também falar é que essa divisão que ele faz, aí tem uma divisão no livro e tal, que é bem interessante, ela tem a ver com a dissolução da União Soviética. A dissolução Claro que da ele ia União trazer a Soviética. humanas dele aqui pra história, né, gente? Porque quando você fala Sempre. quem é que vai tratar, né? Você pode ver que quando dissolve a União Soviética, os países que ficam como a Ucrânia, que mais em volta ali e tal, todos eles desenvolvem bases de energia nuclear. Então, para você ver que nada que se coloca no que a pessoa escreve, mas tudo vem de uma coisa de Tem alguma uma base tem real. um fundo histórico, tem toda uma base atrás, né? Isso que é importante. Bom, gente, a gente vai finalizar o nosso podcast. Mas Quinta-feira ainda tem com a Daiane. A gente pode fazer de porque novo. A gente vai fazer segunda temporada, se vocês quiserem. Faltou a Daiane. Volume Parte 2. dois. Pode trazer uns parte temas dois. aí que a gente discute, Dá. bate o papo, dá opinião, não Posso até concorda. indicar, né? Pode colocar, por exemplo, Fundação. Sim, fundação. Sim. É uma pergunta que eu fiz aqui, seria sobre fundação da psicohistória. O quanto que a ficção e a realidade podem se misturar, né? Tipo, o determinismo na história humana. É que o Fundação vai além. Ele já trabalha uma humanidade muito no futuro, onde tem um imperador intergaláctico que comanda vários mundos. E o que acontece? E esse imperador é um da Terra. E o que acontece? Só que ele só se perpetua através do quê? Clonagem. Aí entra o esquema da clonagem. que é Outro outros papo, temas. outro assunto. Já citaram na mesa. Mas que vem da robótica, tá? As leis, quando se fala de clonagem, não tem como falar de clonagem sem falar de robótica. Verdade, verdade. Bom, obrigada, Brasil. Obrigada, Brasil. Obrigado, Brasil! Obrigada, Brasil! Brasil! Obrigada, Fátima, Salete, Caldênia. Foi muito bom ter vocês aqui no nosso Pod Livro. Bom, galera, a gente fica pra próxima. Espero que gostem e tchauzinho!